Esse chamamento que você acabou de ouvir foi extraído de um livro fundamental para qualquer amante de fantasia. Eu sou Nestor, da Fora do Ar, uma editora que tem como objetivo resgatar clássicos nacionais esquecidos ou negligenciados pelo mercado e trazê-los para o grande público. E eu vim aqui apresentar para você um pouquinho dessa obra incrível chamada A Rainha do Ignoto, escrita pela cearense Emília Freitas em 1899. Para fazer jus a essa narrativa e autora pioneiras, nós estamos aqui no Catarse pedindo o seu apoio para que essa obra possa acontecer da maneira como ela merece, com um projeto editorial e gráfico primorosos. O livro tem um tipo de história que nos prende e que, quando a gente se pega prestando atenção nos detalhes, a gente se vê numa sociedade atual. A autora consegue trazer isso para os dias de hoje porque, basicamente, o livro trata de uma sociedade secreta feminina, né, composta só por mulheres, algumas com poderes sobrenaturais, inclusive, e o objetivo delas é combater o machismo, o patriarcado, e elas levantam essas questões sobre o feminismo da época. Eu costumo brincar que preparar a Rainha do Ignoto foi mais um deleite do que um desafio. A escrita da autora, por mais intrigante que seja, ela é simples e acessível. E é muito interessante ver que a história podia facilmente se passar no continente europeu, por exemplo, da época. Mas não, ela acontece toda aqui no Nordeste. E esse é um ponto interessante porque a gente optou por manter a essência do texto, né, a forma de escrita da autora, como no original, para que esse regionalismo se mantenha também. Eu acho importante dizer que essa é uma leitura necessária. E o livro começa já com essa força, com esse poder feminino, ao ter sido escrito por uma mulher professora nordestina, brasileira. E eu acho que isso vai meio que contra tudo aquilo que a gente imagina da sociedade dessa época. Bom, a primeira coisa que quando a gente pensou em publicar esse livro foi... Esse livro podia ter ilustrações, né? Quando a gente viu o livro, a gente viu, mano, ele tem todos os pré-requisitos para que isso aconteça. Então, a gente pensou em seguir isso em frente. E bom, e tendo isso em mente, a primeira coisa que eu fiz foi, bom, vamos brifar todas as ilustrações que a gente quer no livro e chamar uma pessoa que realmente tem os traços que a gente gostaria que o livro tivesse e combinasse bastante com as ilustrações que a gente pensou para o livro. Por isso que a gente chamou o nosso ilustrador, Bruno Romão. Oi, gente. Meu nome é Bruno Romão, eu sou ilustrador. E eu estou trabalhando nas imagens aqui dessa edição da Rainha do Ignoto, da editora Fora do Ar. E eu fiquei felizão aí com o convite. O Nestor, ele me enviou alguns trechos do livro que ele gostaria que eu ilustrasse. São 8 ilustras no total, além da capa, né? E quando eu comecei a ler esses trechos, as ideias já começaram a pipocar aqui na minha cabeça e tal. Eu comecei a me animar e eu fui correr atrás de referência, né? Para saber como que eu poderia retratar essas imagens, como que eu poderia registrar essa história. Além dos trechos que eu ilustraria, né, eu tive que ler também o livro todo, tá? E correndo atrás de referência da época, né, porque o livro ele se passa aqui no Brasil, mas ele se passa no século XIX, né, no fim do século XIX. E eu precisava saber mais ou menos como as pessoas se vestiam naquela época, como eram as casas, como eram os lugares. Na verdade é bastante desafiador achar esse tipo de referência específica, assim. Mas eu acabo completando algumas coisas com imaginação, com uma certa licença poética. Pensando na época do livro, a primeira referência de estilo que vem na minha cabeça é o Art Nouveau, que marcou bastante o meu imaginário daquele tempo, com os trabalhos aí do Murra. Eu peguei esses elementos do Art Nouveau e eu trouxe mais para perto do meu estilo. Coloquei mais achura, enfim, um estilo que eu tô mais à vontade para fazer, assim. Eu achei que seria um recurso legal, pensando que o livro vai ser impresso em preto e branco, né, o miolo. Achei que ia dar uma emoção aí para as imagens ali no meio. Além disso, como eu tô fazendo as imagens no Procreate, que é um app aí do iPad, tem um artista brasileiro que me inspira bastante, que é o Eberson Santiago, e
enfim, ele usa muito bem as ferramentas desse programa e tal. Eu tentei incorporar isso no meu trabalho. Bom, a bater o martelo com o teor das ilustrações e tudo já visto com o Bruno, a gente passou a ver outras partes do projeto também, como a diagramação, o tipo de papel, quem que vai imprimir e tudo mais. Bom, foram idas e vindas com o envolvimento de todo mundo da editora e tudo mais, e o que mais chegou o que foi mais crucial mesmo foi o desenvolvimento da capa, né? Bom, foi um processo muito minucioso, então foi eu e o Bruno no desenvolvimento foi passo a passo, indo e voltando com a ilustração da capa, para a gente conseguir chegar o mais próximo do que a gente pensou e elaborou para a capa, mas que valeu cada momento. Não poderíamos deixar de dizer que todos os apoiadores vão receber, além do próprio livro, um marcador de página e terão seu nome impresso nos agradecimentos. Também preparamos outras recompensas que vão tornar sua edição ainda mais especial, como um postcard, que também funciona como mini pôster colecionável, uma bag e, por último, mas não menos importante, o baralho Autoras Brasileiras, um jogo de 24 cards que tem como objetivo apresentar, disseminar e incentivar a leitura de obras de autoria feminina. Olá, tudo bem? Eu me chamo Eleonora Quinones e estou aqui para falar a respeito da publicação da obra A Rainha do Ignoto, da escritora cearense Emília Freitas. Apesar de ter sido publicado pela primeira vez em 1899, essa obra tem um conteúdo extremamente contemporâneo, porque aborda uma reflexão sobre a mulher e a condição feminina diante da vida familiar, dos relacionamentos e diante do amor. Se ainda não bastasse tudo isso, a obra ainda é considerada a primeira obra fantástica da literatura brasileira escrita por uma mulher. Freitas, ela concebe uma ilha utópica onde as mulheres podem ser tudo, inclusive livres. Como pesquisadora da autoria feminina do século XIX, eu não apenas indico a obra, como também tive o privilégio de participar dessa publicação com uma cronologia comentada. Eu espero que vocês gostem da leitura tanto quanto eu gostei. Um grande abraço! Olá, eu sou Enéas Tavares, professor de literatura clássica na Universidade Federal de Santa Maria e um investigador do fantástico brasileiro, além de autor de Brasiliana Steampunk. Eu fui convidado pela editora Fora do Ar a assinar o pós-fácil dessa edição pra lá de especial de A Rainha do Ignoto de Emília Freitas. Nesse texto, nós vamos entender quais foram os temas, os símbolos e os mitos reinterpretados pela autora cearense para recriar o Brasil dos seus dias e para originar um dos cenários mais insólitos da nossa literatura, a Ilha do Nevoeiro, uma paisagem na qual mulheres ensinam a homens a como resolver os conflitos e os principais desafios dos seus dias. Só que para essa nova edição se concretizar, nós precisamos do seu apoio. Então fica aqui o meu convite. Dá uma olhada na campanha e, se gostar, indica a familiares e amigos. E garanta a sua viagem à Ilha do Nevoeiro para conhecer a Rainha do Ignoto.